Pai, mãe, prestem atenção nesse vídeo. Vocês que têm crianças em idade escolar, principalmente os pais de crianças típicas. É nossa responsabilidade como pais educar para a diversidade. O respeito à diversidade é um dos valores de cidadania mais importantes. É entender que todos somos diferentes e igualmente dignos de respeito. Esses princípios, valores, são em casa que as crianças precisam aprender. Infelizmente, bastou iniciar as aulas, bastou acontecer as primeiras reuniões de classe para surgirem manifestações de preconceito contra as nossas crianças autistas. Uma dessas situações me deixou perplexa. Mães de crianças típicas, descontentes com a inclusão de crianças com autismo nas classes de ensino comum, sem qualquer constrangimento e acreditando serem donas da razão, destilaram sua ignorância e preconceito. O discurso é aquele velho conhecido: as crianças especiais atrapalham meu filho, ou vão atrasar minha filha, ou ainda, meu filho regrediu depois que começou a conviver com esses autistas. Minha filha está imitando os colegas com deficiência e desaprendeu a fazer isso ou aquilo. Meu filho não está recebendo a atenção da professora porque ela se ocupa muito das crianças especiais. Minha filha está tendo que cuidar de outra criança. E por fim, eu não quero meu filho na mesma classe que essas crianças. Não quero que meu filho tenha qualquer contato com crianças com deficiência nenhuma. Essas falas soam como uma faca nos nossos corações. Nós, mães atípicas que batalhamos dia e noite para conseguir que nossos filhos tenham pelo menos o básico. Ouvir isso dói, machuca, fere profundamente. Mas essas falas não são apenas cruéis, elas são extremamente capacitistas. Preconceito contra pessoas com deficiência. E quando uma pessoa se manifesta de forma discriminatória ou viola os direitos e a dignidade das pessoas com deficiência, ela comete um crime. E isso é com a justiça. Eu poderia dizer aqui sobre todos os direitos das crianças autistas relacionados à educação. Mas eu sei que essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isso. Afinal, elas só estão olhando para o próprio umbigo. Pensam esses pais que seus filhos são seres superiores. Eles são sempre os melhores, os mais inteligentes, os mais adiantados. E a convivência com essas crianças com problema vai atrasá-los. Primeiro, isso não é verdade. Não há prejuízo no desenvolvimento das crianças típicas que convivem em sala de aula com alunos com deficiência. Há estudos que apontam nesse sentido. A verdade é que essa convivência entre crianças típicas e atípicas é saudável e benéfica para ambas as partes. É uma oportunidade de aprendizado que vai muito além dos livros, é para a vida. É uma oportunidade para elas aprenderem desde cedo a serem empáticas, respeitosas e inclusivas com todas as pessoas. A escola prepara para a vida. As diferenças, deficiências ou outras condições são naturais da diversidade humana. E esse ambiente rico em diversidade, como deve ser uma sala de aula, é o reflexo do que as crianças vão encontrar na vida em sociedade. Mas se você ainda concorda com essas falas preconceituosas ditas por mães, e se você não consegue enxergar o completo absurdo e o quanto ofensiva elas são, eu queria te convidar para uma reflexão. Fala-se tanto em empatia, se colocar no lugar do outro. Você já fez esse exercício? Eu queria te perguntar: e se fosse o seu filho? E se o seu filho fosse uma criança com deficiência? E se o seu filho não fosse desejado numa sala de aula? E se o seu filho fosse tratado com desprezo e com um julgamento tão cruel e absurdo? E se o seu filho fosse vítima de preconceito e exclusão? E se fosse o seu filho? E se fosse o seu filho?